tinha mais ou menos 18 anos, eu trabalhei em uma certificadora de gados. Era um escritório que cuidava da parte burocrática, da exportação de gados, de cabeças de gados. E eu, mais uma outra funcionária, a gente cuidava de toda a documentação das fazendas que criava os gados para o abate. Mas uma coisa muito curiosa me chamava a atenção. O meu patrão, o dono da certificadora, ele passava o dia inteiro olhando, analisando e estudando telas e gráficos como esse que você está vendo agora. E eu pensava, gente, como que um ser humano comum entende alguma coisa do que está vendo ali? Para mim era tudo mandarim. Mas como que estudar aquelas barras podia ser mais vantajoso do que o próprio negócio dele? Afinal, a certificadora era um empreendimento muito lucrativo, pelo menos eu achava. Como na época eu fazia faculdade e olhar aquilo parecia humanamente impossível demais, eu nunca me interessei, nem sequer em perguntar do que se tratava e o que tanto ele estudava naquelas telas, tá, Juliane? Mas o que a sua vida lá com 18 anos de idade tem a ver com investimentos ou aposentadoria? Quero te propor uma reflexão. É possível não depender do INSS para se aposentar? É possível ter uma renda de mais ou menos R$4.000 com 40 anos de idade? Uma coisa que ninguém nos ensina nas escolas, nem na faculdade, muito menos em casa, afinal os nossos pais geralmente também desconhecem isso, é que o ativo, o fator tempo, é um bem preciosíssimo. Hoje em dia, para a pessoa ter o direito a uma aposentadoria somente lá na velhice, essa pessoa ela precisa contribuir com pelo menos 30 ou 35 anos com o INSS e atingir uma idade mínima para ter o seu benefício concedido. E de novo, essa pessoa tem o direito e não o dinheiro que ela acumulou durante todos esses anos. Acontece que pela mesma quantia de contribuição ou até menos, se ela investisse esse dinheiro desde lá de trás, poderia hoje ter muito mais dinheiro, porque esse dinheiro já tinha sido multiplicado várias e várias vezes e ele estaria disponível a seu favor, ao invés apenas de um direito. Isso porque os juros compostos são exponenciais e quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro rentabilizando, mais lucro você tem com bem menos esforço, ou seja, investindo bem menos dinheiro. E eu já te adianto que não precisa ficar olhando e estudando o dia inteiro aqueles benditos gráficos e aquelas benditas barrinhas. E essa, gente, é a matemática dos juros compostos. Você quer ver? Lá naquela época, com os meus 18 anos, eu pagava R$530 de mensalidade da minha faculdade, lá na época da certificadora. Supondo que eu tivesse montado ali naquela mesma época uma carteira de investimentos diversificada, mesmo que simples, e todos os meses, fielmente, eu aportasse nessa minha carteira de investimentos esses mesmos R$530. Hoje, com 32 anos de idade, eu teria um patrimônio de mais ou menos R$187.940. E isso que a gente nem considerou um aumento anual de pelo menos 5% nos aportes, para acompanhar a inflação. Isso é muito importante. Mas, seguindo aqui o nosso raciocínio, se hoje eu, com meus 32 anos de idade e esses quase R$190 mil de capital investidos, eu continuasse mantendo ali os meus mesmos aportes de 530 por mais 8 anos, eu me aposentadoria com um capital de mais de R$478 mil. É isso mesmo, quase R$500 mil. E olha como que em 8 anos apenas mais do que dobrou. E isso que a gente manteve hipoteticamente os mesmos R$530 mensais por 22 anos. Esse patrimônio de mais de R$478 mil me proporcionaria uma renda passiva, uma aposentadoria mensal de mais de R$4.300 com 40 anos de idade, enquanto que, pelo INSS, eu preciso ter mais de 62 anos para receber um salário mínimo. E esse patrimônio acumulado é meu, e inclusive ele é sucessório, eu posso deixar para os meus herdeiros, enquanto que na aposentadoria não. Acabou o nosso curso aqui nesse plano, acabou também o nosso benefício. Pode você ter usufruído dele 10 anos, 2 anos ou apenas 6 meses. Quando eu falo, gente, em ter uma carteira de investimento previdenciária, um plano de previdência, vamos dizer assim, não significa que é para você deixar de contribuir com o INSS.
Aliás, isso é um direito seu, garantido por lei. Mas, no intuito de complementar essa renda, que a gente sabe que é tão precária. Aliás, conta pra mim, quantas pessoas você conhece que vivem muito bem, com tranquilidade, qualidade de vida, conforto, lazer, com apenas um salário mínimo por mês? A grande verdade é que a Previdência Social está cada vez mais se desequilibrando. Essa pirâmide já está se invertendo e num futuro não tão distante vai haver um colapso. Isso porque tem muito mais gente idosa, cada vez mais, do que pessoas jovens trabalhando para custear os benefícios e as aposentadorias dos idosos. Os casais, por exemplo, estão optando por ter cada vez menos filhos e a classe jovem trabalhadora em breve não vai dar conta de suprir toda essa demanda. E por isso que de tempos em tempos eles criam novas regras para dificultar, ou seja, para aumentar o tempo do recebimento desse benefício. E quando a gente fala em investir por longo prazo, ainda que pareça algo tão remoto, pode e deve se tornar um hábito. Isso para aliviar e desafogar o sistema da Previdência Social? Não, mas para te oferecer minimamente uma melhor qualidade de vida e de recursos na nossa fase mais delicada da vida. E não precisa, gente, ficar olhando gráficos e gráficos, a não ser que você queira operar outras modalidades na Bolsa de Valores, como o meu patrão fazia. Mas para ter uma carteira de investimento equilibrada, diversificada e conservadora, basta 1 hora por dia, uma vez por mês, já é o suficiente para você rebalancear e acompanhar a desenvoltura dessa sua carteira. Aqui no canal já tem mais de 150 vídeos, tudo gratuito para você aprender como e onde investir do zero, mesmo sem conhecimento, com pouco dinheiro. Eu te mostro investimentos a partir de R$1. Te mostro inclusive um modelo de carteira diversificada conservadora. Então já se inscreve e começa hoje mesmo com 10, com 30, 50 reais. Com o que você tiver, com o que você puder. Só não deixa de começar. Eu te mostro no canal, gente, como que eu, uma pessoa comum, mãe, dona de casa, que eu comecei investindo R$100 lá atrás e em pouco mais de 1 ano e meio eu já tenho acumulado mais de 20 mil em patrimônio. E uma das minhas fontes de renda, por exemplo, é fazer salgadinho para festa. Então é juntando R$20, às vezes até menos que isso, que eu vou trilhando devagarzinho essa minha jornada rumo à liberdade financeira. Seu arrependimento nunca vai ser de ter tentado, mas o porquê não ter começado antes. Ah, se eu tivesse começado lá com os meus 18 anos na fase da certificadora. E é como eu sempre falo aqui no canal, gente, antes tarde do que mais tarde ainda. Então segue o passo a passo, o fio da meada, que é exatamente isso que você tem que fazer. Se inscreve no canal, assiste o vídeo de qual deve ser o primeiro investimento, separa pelo menos R$1, abre uma conta em uma corretora de valores ou um banco digital e investe lá. Vai estudando devagarzinho, montando a sua carteira com aquela referência modelo que eu também te mostrei aqui nesse vídeo. Faz isso durante 6 meses. Depois você volta aqui e me conta se você já não está colhendo seus frutos. Eu te vejo no próximo, um beijo enorme e até lá!